Minha diretoria, boa tarde, tudo bem com vocês? Foi roubado no final de semana, não? Olha só, eu entrevistei o Barroca, né, no Cara Tapa, uma entrevista muito maneira. Vou explicar pra vocês, o Cara Tapa é um programa de entrevista que eu tenho há muitos anos, nunca consegui fazer com a regularidade que eu gostaria. Não é um programa de futebol, é um programa de entrevista geral. Nunca tive condição técnica de fazer o Cara Tapa da maneira que eu gostaria e pela primeira vez, há cerca de um mês, eu tenho essa possibilidade graças a uma parceria com o Centro Studio. Então a gente fez um outro canal só pro Cara Tapa, porque a pessoa pode gostar pra caralho da entrevista e não quer me ver falando de futebol, a pessoa não gosta de futebol, né? Lá tem político, lá tem artista, tem tudo que é tipo de entrevistado, né? E aquele ali é o meu projeto, é o que eu mais gosto e tal, enfim, a menina dos meus olhos tá ali. Então se inscreve aí no canal do Cara Tapa, porque os vídeos estão lá, não estão mais no meu canal. O Cara Tapa tá só no canal do Cara Tapa agora, tá bom? Hoje eu lancei uma entrevista com o Barroca. Acho que todo mundo gosta de futebol, pode assistir a entrevista, porque é uma resenha totalmente, né? Não é podcast, não é nada de 2 horas, não. Dura 1 hora no máximo, tem 2 quadrinhos lá no final e tal. É outra parada, irmão, é outra parada. É muito mais um estilo de entrevista antigo do que aquela porra mais enrolada pra arrumar os cortes, tá? Não, é outra coisa. E também não tô fazendo crítica, tá? Só tô dizendo que é outro perfil. Se inscreve lá que vocês vão gostar. O Barroca fala de futebol, de estilo tático, comenta o Campeonato Brasileiro, comenta algumas dificuldades que ele teve na carreira, quem são os bons profissionais que ajudaram eles. É muito legal, pá. Pra quem gosta de futebol, é uma resenha muito gostosa de assistir. Mas o Barroca me diz uma coisa, ele me confirma uma coisa que eu até fiquei surpreso, porque eu achei que ele não fosse confirmar, e até quando me falaram eu achei que essa história fosse mentira. Mas em determinado momento da entrevista eu pergunto pro Barroca se é verdade que a diretoria do Botafogo chamou os influenciadores do Botafogo pro Barroca mostrar pros caras o planejamento. O Barroca não tem nada com isso. Ele falou, gente, ó, perguntaram se eu tinha algum problema. Eu falei, não tem problema nenhum mostrar o problema pra mim é o desenho do que está acontecendo e o quanto a gente precisa se preocupar hoje pra amanhã não colher essa merda. É o seguinte, primeiro, já fiz um vídeo aqui há 1 semana atrás defendendo os digital influencers, dizendo que é idiotice o jornalista competir com esses caras, é outra parada o que eles fazem, não tem nada a ver uma coisa com outra, que o nosso papel é outro, não, a gente vai se fuder se entrar nessa rixa de querer disputar com um cara que vai falar exatamente o que o torcedor quer ouvir. Não tem sentido isso. Então é burrice o jornalista se colocar nesse papel. O nosso papel é outro. Né? Então, só que o que eles fazem é absolutamente legítimo. E eu não tenho nem moral pra criticar esses caras, porque em 2006 talvez eu tenha sido o primeiro cara a tentar fazer isso. Quando eu fiz a Estação Tricolor, que era um site profissional, jornalístico, independente e que cobria só o São Paulo. E eu comentava só o São Paulo. E durante 3 anos eu fiz isso, 2, 3 anos, e aí chegou uma hora que eu falei, não, eu quero comentar todos os times, eu não gosto só do São Paulo, eu gosto de futebol. E larguei, mas eu fiz isso lá atrás, eu fui um dos primeiros, se não fui o primeiro, não sei. Mas, porra, eu não tenho moral pra chegar aqui e criticar essa parada. Só que eu vi que era uma tendência. Só que a tendência a se transformar numa possibilidade de milícia é perigoso. E onde é que eu quero chegar com isso? O que as torcidas organizadas fizeram com o poder que a elas foi dado? Eu quebro o clube, eu faço barulho, o que eu falo a imprensa repercute como a opinião da torcida e não da organizada. Então eu ganhei um poder em cima do clube, muito em virtude da entrada que o clube deu pra eles. Eu ganhei um poder político. E é absolutamente comum torcida organizada receber dinheiro de dirigente pra ficar em oposição ou situação, pra bater mais nesse ou naquele, pra derrubar fulano. É absolutamente comum isso. Nós não queremos que isso continue. E o que é pior, mudar isso de um grupo pra mão de um indivíduo. Por quê? Porque no grupo, vamos supor que nós estamos numa torcida organizada aqui do Estrelinha do Norte. Nós estamos aqui em 100 pessoas. Chegou alguém aqui e falou assim, então, os jogadores, vamos lá cobrar os jogadores e tal, os jogadores chegam lá e falam e tal. Eu vou sair de lá falando, pô, me convenci, o outro vai falar, não, acho que o treinador tem que cair, o outro vai... Você tem ali um grupo heterogêneo, de várias personalidades e posições diferentes. Então você está mais ou menos com a possibilidade de não convencer a todos aqueles caras com uma má fé, por exemplo. Quando é um indivíduo, você tem esse cara na tua mão. Porque se esse cara for mau caráter, você se fudeu. Esse cara ele vai juntar 2 milhões, você vai dar acesso a esse cara a coisas que ninguém tem. Ele vai juntar 2 milhões de seguidores de um time de futebol, torcedores de um time de futebol, e ele passa a ser altamente importante no dia a dia desse clube de futebol. Só que ele é um indivíduo. E amanhã ou depois, irmão, esse cara pode simplesmente chegar alguém pra ele e falar assim, ó, tá aqui, ó, 300 mil reais aqui, ó, me apoia na eleição. E aí? Ó, 200 aqui pra você segurar o treinador, 2 semanas bancando o cara aí. Ajuda aí que nós estamos em crise. E se amanhã esse cara não gostar de fulano e tiver que negociar lá dentro pra não derrubar, ou pra ajudar, ou pra ficar de um lado ou de outro?
Como eu disse, isso já é comum na organizada, não tem nenhum motivo que faça a gente acreditar que isso não vai ser um procedimento padrão também com os digital influencers. Claro que vai. Se já não for, vai chegar nisso. Só que é um cara. E esse um cara é muito mais fácil de você comprar. Porque você não tem que comprar um monte de gente, você compra um cara só. Olha o perigo que você tá dando. Às vezes, esse cara tem 19 anos de idade. Às vezes, esse cara não tem onde cair morto. Qualquer dinheiro que você dá pra ele, às vezes não é nem por mau caratismo, é por necessidade. Esse cara vai lá e... É muito perigoso. O clube de futebol se propor a ter um relacionamento com o digital influencer é o mínimo. Se propor a ter que apresentar para esses caras um planejamento de futebol técnico, profissional, para que esses caras passem um pano, para que esses caras compreendam melhor e batam menos e tal, não façam isso. Porque amanhã esse cara vai se sentir no direito de chegar lá e falar, vem cá, ó aqui, como é que é? Eu quero falar com o treinador. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Isso é uma tragédia. Você está dando a possibilidade de um ser humano manipular milhões de pessoas em cima de algo passional, que é muito pior. Ou seja, o jornalista ele já tem esse poder de influência. Só que ele tem esse poder de influência, em tese até hoje, abaixo de uma emissora. Então você tem um chefe. Você tem alguém para reclamar. O clube pode ir lá, a Fox fala, meu irmão, teu jornalista fez isso. Esse cara pode rodar. Né? Agora, quando um cara sozinho se propõe a claramente ter nas mãos uma boa parte da torcida através da sua opinião, e até aí mérito do trabalho dele, e o clube permite que esse cara tenha esse relacionamento de satisfação a ele, irmão, vocês estão criando um monstro. Porque basta um. Em cada 10 você vai ter 1 ou 2 mau caráter. Não tem como, isso é estatístico. Basta um mau caráter pro clube virar refém. O cara vai fazer chantagem. Imagina você se um torcedor... Imagina você se eu tivesse nas minhas mãos aqui, o São Paulo tem 15 milhões de torcedores, eu tivesse um canal com 4 milhões de São Paulinos ouvindo tudo que eu acho todo dia. Irmão, na próxima eleição, a oposição ou a situação vai chegar pra mim e vai me dar 500 mil reais. Falar assim, irmão, segura aqui, fica do meu lado. E isso é perigoso pra caralho. Isso é corrupção. Né? Isso é uma brecha para a corrupção. A partir do momento que esses caras estão se sentando ali na mesa para participar de coisa que eles não têm que participar, planejamento de futebol, coisa profissional, etc, etc, você está abrindo um relacionamento que é tão nocivo quanto foi o das organizadas quando você permitiu que as organizadas falassem pela torcida. Hoje as torcidas organizadas têm o poder que elas têm porque os clubes permitiram que eles representassem o torcedor comum. E por isso se tornou o que tornou. Hoje ela ameaça, hoje se você não fizer o que ela quer, ela te derruba do poder, ela vende o voto dela, ela vende o apoio, ela vende o grito a favor e contrário. E aí você vai mudar isso e piorar isso dando nas mãos de uma pessoa, porque um grupo de torcida organizada, ele tá liderando 30 mil, 20 mil pessoas. Olha a merda. E nós sempre fomos contra que essa relação fosse dessa maneira. Nós estamos falando de um indivíduo, que não necessariamente é um cara maduro com experiência para isso, a internet é uma novidade, um cara que vai falar para 3 milhões. Isso não pode acontecer. Isso é extremamente perigoso. Isso é confiar generalizando no caráter de todos. E você não pode fazer isso porque você sabe que não é verdade. Nem o dirigente tem esse caráter todo pra gente botar na mesa e nem a gente pode bancar que os influenciadores têm. Então, o papel do influenciador é ter a torcida nas suas mãos por mérito dele. Ele tem que ter relação com o clube. Vai lá, recebido, tal. Mas ele não tem que ter privilégio. Porque se ele tiver o privilégio, ele passa a ter um relacionamento que vai interferir na opinião. E que abre brecha para discussão da má intenção. E isso é extremamente ruim pro influenciador, pro torcedor, né? E pro futebol e pro clube. Não tem benefício. Ele vai perder a credibilidade dele, o clube vai virar refém desse cara, porque a partir do momento que você tem 3 milhões de assinantes, irmão, tu bate na porta do clube toda semana e você pede o que você quiser. E o clube vai te dar. Porque se o clube não te der, você tá fudido. Olha que merda. Eu vou falar mal de você, presidente, todo dia. Porra, essa brecha não pode ser dada. E nem Botafogo, Flamengo, Vasco, São Paulo, nem nenhum. Você tem que ter um relacionamento, mas tem que ter um limite. Então isso que o Barroca confirma na entrevista é muito, muito perigoso. O influenciador de futebol, o influenciador de uma torcida, não pode ter esse tamanho de satisfação dada. Ele não é um representante do torcedor, porque ele não consulta o torcedor sobre o que ele vai falar. Ele fala. É bem diferente. Ele não tem um grupo onde ele pergunta, rapaziada, o que vocês acham? Todo mundo fala, nós em comum acordo achamos que, por votação, é melhor a gente ir lá e cobrar a queda do treinador. Ele pega o papel com a procuração, vai lá pro presidente, olha, este grupo de torcedores aqui eu represento, tá dizendo, não, ele dá opinião e leva essas pessoas para um caminho.
Com má fé ou com boa fé, não dá para saber, cada um é cada um. Então isso não é uma representação, isso é uma opinião, isso não é uma representação e, portanto, não pode ser colocado dessa forma sob o risco das consequências do mau caratismo do brasileiro e também, não estou falando só do digital, como do próprio dirigente, que vai fazer, invariavelmente, ele vai acabar indo pro lado que ele já foi com a organizada, que é de tentar trazer o cara com algum benefício pro cara ficar de um lado político e prejudicar esse ou aquele dentro do futebol. Isso definitivamente não é maneiro.